sexto ano, tudo bem? Vamos para a nossa aula número 4, aula de História, para falarmos sobre os hebreus. Tá? Quem eram os hebreus, o legado para a nossa história, tá? Vamos lá. Os hebreus. Quando falamos em cultura ocidental, não podemos deixar de falar dos hebreus, vista que a nossa tradição constituiu-se dentro da chamada tradição judaico-cristã. E por que isso? Porque ele tem uma grande influência na nossa cultura. Por que os hebreus têm uma grande influência? Por que será? Já ouviram falar nos judeus bastante, né? Já ouviram falar da perseguição aos judeus que vem de muito tempo e se configurou muito mais próxima de nós quando falamos do Holocausto, né? O massacre dos judeus, a morte de vários 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, quando falamos em cultura ocidental, falamos de uma identidade cristã, de um monoteísmo, um Deus único, falamos em Messias. Então, tudo isso aí vem de uma tradição judaico-cristã, vem através de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo era um judeu, fazia parte daquelas 12 tribos, né? E se constitui aí a religião cristã, vem o monoteísmo, tá? Então, os hebreus foram a ponte para a nossa cultura ocidental, uma influência muito importante até nos dias de hoje, tá? Por volta de 2000 a.C., os hebreus, povo nômade de origem semita, localizavam-se próximo a Ur, cidade mesopotâmica. Lembra de Ur? Ur, uma das Uruk, é, Eridu, Babilônia, foram as primeiras cidades da Mesopotâmia, né? Mesopotâmia, terra entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates. Então, mas o que significa esse termo semita, de origem semita? O termo semita tem como principal conjunto linguístico composto por uma família de vários povos. Lembra dos vários povos que formaram a tribo de Judá, que formaram o povo, tá? Entre os quais se destacam os árabes e hebreus, que compartilham as mesmas origens culturais. A origem da palavra semita vem de uma expressão no Gênesis, e referia-se à linhagem de descendentes de Sem, o filho de Noé. E aí, acredito que muitos de vocês já leram a Bíblia ou já ouviram, né, quem é Noé, o filho dele. Então, vem aí de uma linhagem dos descendentes de Sem, filho de Noé. Tá? Conta o Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, que Deus chamou Abraão e lhe disse: o Abraão era considerado o chefe, o patriarca dali, daquele grupo. Tá? Então, Deus, em uma visão, aparece para ele e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Eu farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, se tu uma bênção. Tá? Gênesis 12, 1,2. Tá? Então, conta na Gênesis a história do Abraão, né? O grande patriarca, o que vai aceitar o pedido de Deus, né? A missão que Deus vai dar a ele, que está escrito lá na Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Tá? Então, Abraão vai abraçar, né, o pedido de Deus e vai sair da casa dele, vai largar tudo em busca dessa missão, em busca de levar o povo até a terra prometida. Tá? E Abraão, já com uma certa idade, com 75 anos, Abraão vivia em um importante centro comercial do mundo antigo. Acreditando em Deus, partiu sem saber onde ia. Foi sua fé plena e restrita em Deus que deu origem à tradição religiosa monoteísta.
algo inovador no mundo. Lembra que os povos da Mesopotâmia, né, as civilizações acreditavam em vários deuses. Então eles eram politeístas. Então o legado que vem do povo dos hebreus é esse monoteísmo, essa crença em um único Deus. Tá? Esse é um dos legados mais importantes deixados pelo Abraão, fora os ensinamentos do povo hebreu, do próprio Abraão e dos seus que vêm após ele. Tá? E o que faziam os hebreus? Os hebreus viveram na Palestina, dedicando-se à criação de animais como cabras e ovelhas, mas propícios ao clima quente, por isso que eles criavam esses animais. E as regiões com pouca água. Tá? E sob o comando de Abraão foram para a terra prometida de Canaã, que é próxima à região atual de Israel e Palestina. Tá? Então, eles passaram por muitas dificuldades, foram escravizados nesse caminho até a chegada em Canaã. No Egito, em 1700 a.C., eles partiram para o Egito, sendo dominados e escravizados pelo Estado egípcio. O povo hebreu viveu um período de sofrimento, trabalhando nas grandes construções. Então, eles ficaram presos ali, escravizados por muito tempo, tá? E, sob a liderança de Moisés, os hebreus iniciaram a sua retirada em busca de Canaã. Durou aproximadamente 40 anos. Então, essa é a passagem aí que fala do Moisés libertando os hebreus do, do Egito, né, é chamada de Êxodo. Então, é muito conhecida na história bíblica. Tá? Então, Moisés tem um papel muito importante nesse período aí de libertação da escravidão que se tinha lá no Egito, né? Mas futuramente eles vão voltar para o Egito e a gente vai ver outro momento da história desses hebreus. O livro sagrado dos hebreus é a Torá. As 5 partes que constituem a Torá são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que são 5 livros que a gente conhece, já ouviu falar do Antigo Testamento. Tá? Então, fala aí da Gênesis, né, da criação, o Êxodo, né, que conta também Moisés ali libertando o povo hebreu do Egito, Levítico, Número e Deuteronômio também, outros livros importantes que fala dos hebreus, que é mencionado na Torá e também na Bíblia que nós conhecemos, na Bíblia cristã. Tá? Os cultos judaicos são realizados num templo chamado de sinagoga e são comandados por um sacerdote conhecido como rabino. Tá? Então, tem todos os seus costumes, crenças ali, tá? Ainda esperam um Messias, né? O Messias do cristianismo já chegou, já veio, já passou por nós, que foi Jesus. Então, eles aguardam e eles fazem os cultos deles nessas que são chamadas de sinagogas. A continuidade da marcha para Canaã coube para Josué, conquistando parte da região. Nessa época, o povo hebreu estava dividido em 12 tribos. Depois da união, surgiu o reino de Israel. Então, eu tenho aí as 12 tribos, a qual uma delas o Jesus faz parte, né? E houve aí muitos anos, conflitos também entre eles, e houve uma união. A partir dessa união, se tornou o reino de Israel, o reino que vai ter um dos grandes nomes, como Davi, o rei Davi, bastante conhecido nas histórias bíblicas, né? Que derrotou o gigante Golias. Então, ele vai ser muito importante para a trajetória do povo hebreu, né? Para a trajetória dos judeus, dos cristãos também. Então, ele, com exemplos, com feitos para Deus, ele vai representar bastante, vai ser um grande nome
na Bíblia, um grande nome para os judeus também, tá? Então, o rei Davi, o rei mais famoso dos hebreus. E na próxima aula, vamos falar do rei Salomão, do cativeiro babilônico e do Holocausto, tá? Nunca esquecendo que estamos falando das civilizações, dos grupos de muito tempo antes de Cristo, né? Aqueles grupos, desde que se formaram na Mesopotâmia, as primeiras cidades, as primeiras civilizações, até aí os hebreus e as conquistas dos hebreus, né? O sofrimento passado no Egito e a história, a trajetória desse e influência deles na nossa religião, na nossa cultura, desde o lado Abraão, Moisés, Davi, né? E na próxima aula, o rei Salomão, o cativeiro babilônico, que é quando vão ser aprisionados de novo lá no Egito, e o Holocausto, que está muito mais próximo de nós, que é a perseguição dos judeus, que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, até antes da Segunda Guerra, e até hoje ainda são perseguidos, né? São hostilizados, são discriminados, tá? Por serem judeus. Tá? Então, até a próxima aula. E não perca, tá? Vamos continuar falando dos hebreus. Tchau.